Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo Ansur, hoje com uma presença muito querida entre nós. Uma- não só o tema, a própria pessoa é importante para nós, que é a Miriam Belchior. Nós vamos tratar hoje do novo projeto de aceleração do crescimento, o novo PAC. É, e teremos a Miriam, que já desde o primeiro PAC é uma das pessoas que coordena tecnicamente todo esse processo. Teremos também a participação conosco do Pedro Paulo Bastos. É, a Miriam, todos os conhecem, a Miriam hoje é secretária executiva da Casa Civil da Presidência da República, já foi ministra do Planejamento e Orçamento e Gestão, foi também já presidente da Caixa Econômica Federal, já tinha trabalhado antes também na Casa Civil junto com a então ministra Dilma Rousseff. O Pedro Paulo Bastos é professor associado livre-docente junto ao Instituto de Economia da Unicamp, é ex-presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, e hoje a discussão que a gente pretende fazer não é exatamente a de fazer uma explanação sobre o que é o PAC, porque esse público que aqui tem um bom conhecimento do que se trata, do que já se trataram os PACs anteriores, mas é de pensar um pouco o PAC, este novo PAC, frente a um projeto nacional de desenvolvimento, ou seja, ele como um aspecto fundamental, um aspecto cruzado com os investimentos, cruzado com normatização, cruzado com, com linhas de financiamento, né? Mas pensando um conjunto bastante amplo, bastante grande de investimentos que percorrem um período que toma todo o atual governo do presidente Lula, avançando um pouco também, né, no pós-governo Lula. Nós estamos falando de um projeto de investimentos com uma ordem de grandeza de 1,7 trilhões de reais. Nós estamos falando que parte desse projeto é fundamentalmente de PPPs, de financiamentos, né? Também de obras ou de investimentos no âmbito do Orçamento Geral da União. Com esse caráter, eu queria solicitar que o nosso presidente do Instituto Absur, Vicente Trevas, fizesse a saudação às pessoas convidadas, a Miriam, ao Pedro Paulo e também as demais pessoas que vão participar do debate, e que já fizesse a introdução do tema para darmos início aos nossos trabalhos. Vicente, por favor, com você. Obrigado, Granado. Muito boa noite a todas e todos. Em especial, um agradecimento à nossa secretária executiva da Casa Civil, à nossa amiga e companheira Miriam Belchior, né? E também ao nosso parceiro de sempre, né? E uma grande referência para o nosso instituto, que é o Pedro Paulo Basso, né? Então, queria agradecer e sabendo que a nossa secretária executiva, quem acompanha aí as redes sociais, sabe que está numa atividade intensa, viu, Miriam? Só de acompanhar a sua agenda eu fico cansado. Mas é fundamental, né? E, enfim, o que é que hoje nós gostaríamos, né, de realizar nessa sessão, né? Primeiro, um diálogo sobre uma iniciativa estratégica, né? Eu quero sublinhar, né, que a nossa compreensão é de que o PAC é uma iniciativa estratégica, né? Um segundo elemento é que o PAC também é uma decisão sinalizadora. Para que eu quero dizer o seguinte: ela sinaliza os nossos compromissos, ela sinaliza
o reposicionamento do Estado no nosso processo de desenvolvimento econômico e social. Ela sinaliza a retomada dos investimentos públicos e, portanto, ela é uma decisão, quer dizer, o PAC é uma decisão para transitar para um outro ciclo de desenvolvimento da nossa sociedade, né? E, portanto, nós estamos diante de uma sinalização, uma decisão que sinaliza esses horizontes, né? É evidente também que eu acho que não é só desvendar o que, né, o que é o PAC, mas também como ele está sendo implementado, né? E aqui quero dar meu testemunho que ele está sendo implementado num sistemático, né, e cuidadoso diálogo federativo, né? Isso aqui é muito importante, ou seja, a presença dos nossos ministros, a presença da Miriam Belchior, de sua equipe, nos diferentes estados, para dialogar com os atores governamentais e da sociedade civil e dos movimentos sociais, é um modo operandi muito importante nesse momento de uma repactuação da sociedade, nesse momento de um realinhamento de um campo progressista, de um campo democrático, né? E, evidentemente, também nós queríamos, né? E a Miriam e o Pedro depois pudessem comentar, quais são os desafios que vocês têm aí pela frente, né? Então, com essas indagações iniciais, né? Quer dizer, o sentido estratégico, né? O sentido sinalizador, o modus operandi e os desafios, nós teríamos uma compreensão da complexidade desse movimento do nosso governo, que é um governo que nós estamos solidários a ele, e mais ainda, que é um governo onde nós apostamos as nossas fichas no sentido de transitar o país para um novo ciclo histórico de sua sociedade. Muito obrigado. Devolvo a você, Granado, para a condução dos nossos trabalhos. Muito obrigado, Vicente. Bom, eu vou passar, então, já imediatamente para a Miriam. Só uma questão antes, dizer, primeiro, que nós estamos desenvolvendo, da mesma maneira como o temos feito nos diálogos AMSUR anteriores, esta atividade em parceria com o Fórum 21 e também com o portal Rede Estação Democracia. E queria solicitar às pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, canal Instituto AMSUR, que deem o seu like, né? E que, se tiverem interesse em ser informados ou informadas sobre futuras atividades, também cliquem no sininho, como todo bom usuário do YouTube. Agradeço, então, já a presença da Miriam e do Pedro Paulo e passo para a Miriam. Miriam, com você, por favor. Obrigada, Granado. Eu queria agradecer a Ansu o convite para conversar aqui nessa esse tradicional espaço, né, de discussão de políticas públicas importantes para o nosso país. Então, eu queria agradecer, um agradecimento especial para o Granado, meu companheiro de décadas, não vou nem falar quantas, né? E também do Trevas, que não fica muito longe. Cumprimentar o Pedro Paulo, que vai dividir comigo aqui essa atividade, e dizer que eu tentei estruturar aqui a minha fala para dialogar com o nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento mesmo, e menos uma apresentação do que é o PAC-PIS, tem lá no site do novo PAC, mas muito mais o que é que orientou essa política e como é que ela se articula com outras políticas que constituem o nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? Então, eu vou tentar ir um pouco por aí, espero conseguir dar conta aqui da expectativa que foi colocada, né? Então, acho que é importante fazer um contexto muito rápido inicial, né, da conjuntura que o nosso governo enfrenta nesse momento, né, que é muito mais difícil do que a conjuntura que a gente teve em gestões anteriores, né? A gente tem o surgimento de uma extrema-direita que segue organizada e militante, assustada certamente com as recentes punições,
mas segue né, na polarização, como apontam várias pesquisas que, né, têm lá os seus 20% e que afetam as nossas avaliações de governo e tudo mais. Então, acho que esse é um contexto bastante diferente dos momentos anteriores e que certamente afeta os resultados que esse governo pode alcançar, né? Em segundo lugar, nós temos, que faz parte dessa conjuntura menos favorável, que é um Congresso Nacional ainda mais conservador do que anteriormente, né? E que age permanentemente para sufocar o governo, né? Cada iniciativa que a gente faz tem que ser muito negociada, muito modificada, toda ação é para nos deixar né, com a faca no pescoço, digamos assim, né? Não se abrem as comissões das medidas provisórias no tempo necessário, isso faz com que o tempo de análise fique menor. Enfim, são um conjunto fora o conservadorismo, um conjunto de ações que tenta manter a terceirização que houve no governo anterior, né? Que o executivo terceirizou para o legislativo as ações de governo. Então, essa disputa entre manter terceirizado ou desterceirizar é uma coisa com a qual nós estamos lidando de maneira geral como governo, né? Então, acho que esse é só um pano de fundo que eu acho que está claro para todos, mas que certamente traz consequências para as nossas ações que são diferentes das que nós tínhamos em momentos anteriores, né? O ritmo de governo está absolutamente alucinante, né? Os projetos estão sendo rapidamente retomados, né? A gente fez um Bolsa Família em 9 meses, agora a gente fez em 2. Claro que né, tem um aprendizado aí que ajuda, mas, de qualquer maneira, esses programas tinham que ser aperfeiçoados, tinha que ter 2 mudanças, né? Essa retomada de programas como o Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, que também foi lançado em 40 dias, que é, ao mesmo tempo, a sua retomada, mas também o seu aperfeiçoamento, né? Tanto em relação ao que era antes, mas também o Mais Médicos, a mesma coisa, mas também uma atualização de tempo. Às vezes, 20 anos depois, você precisa, não é mais o primeiro programa, nem era, né? Quando a Dilma foi afastada, o Bolsa Família não era o mesmo lá de 2003. Então, esse conjunto de retomadas aí, numa velocidade muito grande, né? E eu acredito que, nesses 9 meses, a gente conseguiu já retomar e começar entregas importantes de vários desses programas, né? Não vou aqui ficar falando disso, porque o objetivo da nossa reunião não é esse, né? Mas me parece que a gente cumpriu, digamos assim, uma primeira etapa de retomada dessas políticas fundamentais para o povo brasileiro, que tinham sido completamente destruídas, tá certo? Então, é voltar meio no ponto que nós saímos e, a partir daqui, começar a construir coisas mais... Essas são questões estratégicas também, mas coisas novas que dialoguem com o momento atual e o futuro do país, né? Então, meio reconstruindo o que foi destruído para a gente poder seguir adiante, né? Acho que é importante retomar, até peguei as aspas aqui do programa de governo, em relação ao Plano Nacional de Desenvolvimento, né? Então, o que estava lá era adotar uma estratégia nacional de desenvolvimento justo, solidário, sustentável, soberano e criativo, buscando superar o modelo neoliberal que levou o país ao atraso. Isso é super genérico, né? Cabe tudo nesse Plano Nacional de Desenvolvimento, e, para implementá-lo, é necessário recompor aí o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais. Quer dizer, não dá para fazer uma coisa como essa sem a gente fazer quer dizer, reorientar a máquina pública com essa visão diferente do que vinha desde 2016, né? E olhando
essa, digamos, definição ou este compromisso, né, que foi feito, ele se abre num conjunto enorme de elementos que dariam conta dessa estratégia, né? Eu queria aqui colocar esse conjunto, porque o PAC acaba dialogando, né, com vários deles, né? É uma parte dessa Estratégia Nacional de Desenvolvimento, mas que ela não é, eu vou até listar para mostrar que ela não é uma única coisa, né? Primeiro, certamente, a instituição de um estado de bem-estar social garantidor de direitos, né? Onde aí entra todas as políticas, especialmente as sociais, de afirmação das minorias, etc, etc. Então, esse e que esse primeiro momento ajudou muito a retomar isso. Segundo, potencializar as principais frentes de expansão, segundo, mas não em ordem, né? Que é uma lista mesmo. Potencializar as principais frentes de expansão da economia brasileira, especialmente a questão do mercado interno de massa, o gasto social e o investimento público. A questão do novo regime fiscal, também já implementada. A questão da reforma tributária, do combate à inflação e enfrentamento da carestia, especialmente dos alimentos. Da política de preço de combustíveis, mais ampliação dos investimentos em refino e distribuição, fundamentais para a nossa estratégia. A questão da redução do endividamento das famílias e das pequenas e médias empresas. A ampliação da oferta e da redução do custo do crédito. Medidas para ampliação da competitividade do país, nas diversas áreas. A política industrial, né, tanto como cunhou o nosso vice-presidente, a questão da neoindustrialização, para fortalecer e modernizar a estrutura produtiva, né, em novos termos, o engajamento do setor produtivo na transição digital e ambiental, mas também investimentos em complexos industriais estratégicos, especialmente saúde, energia, alimento e defesa, entre outros, né? Então, uma política industrial com esses dois objetivos. Na questão do abastecimento de alimentos, a retomada de estoque regulador, o financiamento à produção, a constituição de uma agroindústria de primeira linha, a questão do desenvolvimento da atividade minerária, com maiores encadeamentos industriais aqui interno ao país. Um outro item é modernizar e ampliar a infraestrutura, que, em princípio, o PAC estaria nessa caixinha aqui, que eu quero mostrar, que ele não está nessa caixinha explosiva de modernizar e ampliar a infraestrutura de logística de transporte, energia, comunicação e infraestrutura social e urbana. E um último elemento, que é o elemento mais portador de futuro, que é avançar no desafio histórico aí de acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, né? Aí, conjugando as transições ecológica, energética e digital, né? Então, acho que esse, digamos assim, simplificando muito, um conjunto de ações que representariam essa estratégia de desenvolvimento nacional. Parte dessas coisas já foram implementadas, parte ainda estão em, digamos, elaboração pelo governo, né? Então, feito isso, né, eu queria primeiro, né, em que contexto o novo PAC entra, né? Nos últimos anos, uma enorme estagnação dos investimentos públicos e dos investimentos privados, né? Prevaleceu uma visão de que bastaria o privado fazer, né? Que basta o privado fazer, basta o Estado não atrapalhar, né? Bem esse, que o investimento sai, o privado dá conta. E eu acho que desde que o Temer assume, fica demonstrado que isso é uma inverdade. O privado sozinho não consegue garantir os investimentos que o país precisa. Então, com isso, a gente chegou no menor nível de investimento nos últimos 50 anos. É isso que nós herdamos agora. Ou seja, a gente voltou lá no começo do PAC de novo, em que os investimentos, tanto públicos como privados, caíram profundamente, né? E a última vez que o Brasil teve previsibilidade de investimento, que o próprio setor privado tinha uma
uma visão do que estaria por vir, onde ele poderia entrar, foi exatamente nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, quando a gente começou, na verdade, acelerou os investimentos no país, fazendo estudos para concessões, especialmente as parcerias com o setor privado. Então, a gente perdeu essa previsibilidade e, com isso, o que aconteceu é estagnação, desemprego, falta de horizonte, destruição da indústria nacional, das empresas construtoras nacionais, e que a gente podia, para fazer uma piada, né, dizer um verdadeiro programa de desaceleração do crescimento, né, visto que é um consenso a importância que o investimento tem como fator de crescimento econômico em qualquer país, né? Isso, até mesmo os mais ortodoxos consideram isso um fator-chave, né? Então, quer dizer, é isso que a gente pega nesse momento. Para vocês terem uma ideia, a proposta orçamentária para esse ano tinha a previsão para o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 14 milhões de reais. Não é bi, não, é 14 milhões de reais para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, com a PEC que o presidente conseguiu aprovar ainda antes de tomar posse, isso virou 10 bilhões de reais, né? Acho que mostra bem a diferença. Enquanto a manutenção das rodovias, que no nosso período tinha cerca de 6 bilhões para manutenção de rodovias, tinha 2,8 bilhões previstos para rodovias nesse ano. A mesma coisa foi recomposta a partir da PEC aprovada em dezembro do ano passado. Então, acho que é esse o momento, é isso que a gente pega para retomar. Como o Granado já falou, o PAC, o novo PAC, tem 9 eixos, né? 1 trilhão e 700 bilhões, recursos do AGU, de financiamento e recursos do setor privado, especialmente aqueles relativos a concessões e PPPs. Ele foi montado a partir da prioridade dos ministérios, né? Então, a partir de uma visão mais estratégica dos investimentos, diferente do último período, que, em função da falta de recursos, o que se fazia é fazer 2 quilômetros aqui, 5 quilômetros ali, uma ponte de madeira colar, que o ex-ministro, hoje governador, não tinha vergonha de inaugurar, para realmente aqueles investimentos que são estratégicos para o país, sejam os públicos, sejam os privados, né? Para isso, então, a gente pegou as grandes prioridades, as principais rodovias do país, a complementação da nossa malha ferroviária e assim por diante, e fizemos uma coisa que o presidente falou durante toda a campanha, e já em janeiro chamou todos os governadores para que eles apresentassem as suas principais prioridades de investimento. E aí, nas conversas, a gente foi afinando aquelas que eram, de fato, estratégicas. O presidente pediu que cada um apresentasse 3, tem gente que apresentou 32, tem outros que apresentaram só 3, tá certo? Mas, assim, tem gente que apresentou coisas, umas miudezas que não eram estratégicas, outros também já exageraram, pegaram só projetos muito parrudos, muitos dos quais, inclusive, sem projeto, que nós, nesse momento, primeiro vamos financiar o projeto para discutir depois a realização da obra, quando for o caso. E um outro elemento importante é que o PAC é dinâmico, né? A gente acha, como o presidente diz, né? Ele acha que o país vai crescer, e o país está crescendo, como todas as previsões econômicas estão sendo desmentidas, né? Hoje, de novo, o CAGED veio com o dobro do que era a média das previsões, né? Então, mostra bem, é mais um indicador que está sendo desmentido pela realidade. E que ele está aberto a novos investimentos conforme vá avançando a situação do país. E no que se refere um investimento que é bastante grande, que é o caso da Petrobras, a Petrobras está revendo o seu planejamento estratégico, que deve ser aprovado pelo seu conselho agora em novembro. Então, todos os novos investimentos que a Petrobras vai fazer, especialmente aqueles relacionados com o refino, mesmo com distribuição,
serão incorporados ao PAC depois que o plano de investimento da Petrobras tiver sido revisto. Que tipo de investimento entrou no PAC, né? Como eu disse aqui, os investimentos estratégicos, mas nós demos uma prioridade inicial para as obras paralisadas ou com ritmo lento de execução. Por quê? Primeiro, porque já tem recurso ali despendido e sem benefício para a população. Segundo, porque ele gera emprego imediatamente, né? Então, tiveram prioridades os muitos projetos de escola, de creche, de posto de saúde, de saneamento, de mobilidade, enfim, que estavam lá parados na Caixa Econômica com o teto de gasto, o governo federal não passava recursos, então essas obras não tinham um ritmo extremamente lento. Então, primeiro isso, e segundo, como eu disse no começo aqui, as obras estratégicas. A previsão de criação de que essas obras somem 4 milhões de postos de trabalho. Tivemos 2 equipes diferentes que fizeram a previsão e nós adotamos um número que é menor entre essas equipes, né? A equipe de gente da UFRJ e da equipe do Ministério da Fazenda. Nós temos um desafio, como já fizemos no PAC, né? De transparência, que também tem um efeito para dentro muito importante, que é de perseguir os resultados, né? Quando você dá transparência, é importante para a sociedade saber, mas tem uma pressão interna que faz com que os ministérios se preocupem com que se eles vão aparecer como verdinhos, amarelinhos ou vermelhinhos, tá certo? E faz com que haja uma dedicação maior para a execução das atividades nos cronogramas previstos. E isso tudo estará à disposição no site do novo PAC. E, assim, vou falar o óbvio aqui também para esse grupo, né? Por que a gente está fazendo esse programa de investimento? Né? Porque isso está lá no programa de governo como um dos eixos fundamentais aí para o Plano Nacional de Desenvolvimento. Primeiro, para incrementar o investimento, como está dito, pela sua capacidade de gerar crescimento no país, melhorar a competitividade da economia brasileira, né? E faz isso a partir de garantir a infraestrutura econômica, social e urbana necessária para o país e gerar emprego de qualidade, né? Ainda estamos com uma quantidade de emprego, né, o informal cada vez mais forte, e aqui a gente tem uma possibilidade de voltar a ter um patamar de emprego formal, sabemos que nunca será como dantes, mas voltar a ter um patamar de emprego decente maior do que o que a gente tem hoje. Uma das coisas, por que ele é novo PAC e não é PAC 3? Né? Aqui tem uma opção clara ele traz novidades, seja aperfeiçoamento, seja aprofundamento, seja questões novas mesmo, que não havia antes no PAC. Né? Então, primeiro, porque ele tem novas áreas, então, inclusão digital e conectividade não era uma área original do PAC, ela traz isso hoje, inclusive com a meta de conectar todas as escolas públicas brasileiras, né, com alta capacidade, traz de maneira muito mais forte a questão da transição energética, traz a questão de ciência e tecnologia e amplia bastante as ações nas áreas de educação e saúde. Então, ele é novo PAC porque ele tem novas áreas. Também é novo porque tem uma outra coisa que nós vamos intensificar, que é a parceria com o setor privado. Né? Está mais que provado que o melhor é a soma dos 2 investimentos, do investimento público e do investimento privado. Fazer só um ou só outro não é o melhor movimento na nossa avaliação. Então, aqui, a ideia é que a gente amplie ainda mais as concessões, mas especialmente no nível federal, as PPPs, né, que andou menos. Né, e a gente está chegando um pouco no limite do que pode conceder em rodovias. Acho que temos um lote ainda de concessões, mas a maior chance é que, para ampliar essa parceria com o setor privado,
será, no caso de rodovias, por exemplo, será necessário adotar um mecanismo de PPP e não mais concessões pela natureza das rodovias que teríamos para adotar esse tipo de parceria. Além disso, trabalhar no apoio a estados e municípios estruturarem suas próprias concessões e PPPs, né? É uma coisa que a gente já tinha, mas que nós queremos aprofundar. O outro elemento fundamental, que já existia uma preocupação, mas agora ganha relevância bastante superior, é a questão do compromisso com a transição ecológica, né? Então, a gente tem dito que a questão da transição ecológica está no DNA do PAC. Então, por exemplo, alguns investimentos que não entraram no PAC por causa disso. Então, a BR-319, no Amazonas, por exemplo, a Ferronorte, que entraram como estudos para a gente discutir melhor esses investimentos, eles devem ou não ser feitos pela sua sensibilidade ambiental. Além disso, tem o incentivo aí à geração de energia limpa e renovável, que já existia. O que está previsto de geração nova de energia no PAC, no novo PAC, 80% da potência que está prevista é de energia limpa e renovável, fotovoltaica e eólica. Os outros 20% se tratam de investimentos que já estavam em andamento, e alguns deles, por exemplo, algumas usinas hidrelétricas que também são limpas e renováveis, certo? Mas, assim, o pouco que tem que não é limpo e renovável é porque são empreendimentos que estavam em andamento e nós avaliamos que deveriam ser terminados. A questão do combustível de baixo carbono, né, um investimento maior nessa área, já foi lançada, inclusive, a regulação do combustível do futuro. Um outro elemento-chave que ganha maior relevância é cidades mais sustentáveis e resilientes, né? Então, com prevenção aos desastres, então, questão de encostas, questão de enchentes, que a realidade está aí para demonstrar, né, a situação que o planeta se encontra, mas também toda a questão de resíduo sólido, com ampla reciclagem, economia circular e etc. Outro elemento-chave que a gente não tinha, que agora entra, é a troca da frota de transporte urbano, né, especialmente híbrido, elétrico, biocombustível, ou seja, tratar isso de maneira muito mais firme do que era há 15 anos atrás, né? A outra questão que é fundamental, que o PAC dialoga, ou seja, primeiro o diálogo lá com o plano não é só fazer infraestrutura, mas fazer infraestrutura considerando a questão da transição ecológica. Segundo, é o compromisso com a neoindustrialização, que também é elemento-chave lá do plano, da Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Então, a questão do aprofundamento do conteúdo nacional, já tinha sido adotado antes, fazendo as correções, né, os aperfeiçoamentos necessários aí, especialmente, né, o conteúdo no geral, mas especialmente na área energética, que deu certo, basta ver o que aconteceu com a implantação de eólicas no Brasil. O incentivo às áreas estratégicas, né? Então, o complexo industrial da saúde, que tem um peso importante nas ações de saúde, fármacos, vacinas, e também da indústria da defesa, as duas com recursos substantivos no novo PAC. A questão do apoio à ciência e tecnologia para o desenvolvimento da indústria nacional, especialmente para a descarbonização. Então, como é que a gente articula as duas coisas, né? Ao fazer esses novos investimentos, incorpora esses requisitos, e também a questão de margem de preferência nas compras governamentais. Todos os elementos lá do Plano de Desenvolvimento Industrial, né? A gente incorpora para aquelas políticas do PAC, elas têm que levar em conta isso também, né? Não fica uma coisa de costa para outra, mas uma se articulando com a outra. A outra questão importante, não vou demorar muito mais, a questão da coordenação dos bancos públicos no financiamento de ações estratégicas. A gente, olhando o que está acontecendo, é uma disputa entre os bancos e pelo credor, e não uma visão estratégica daquilo que deve ser feito, né? Aquilo que deve se oferecer de crédito.
e uma, digamos assim, divisão de trabalho entre os bancos públicos, que não devem competir entre si, mas sim ter uma ação sinérgica, né? Tanto para garantir crédito para o setor público, estados e municípios, mas também para o setor privado. E uma coisa que o Trevas já colocou aí no começo, que é o diálogo respeitoso, republicano e democrático com governadores e prefeitos, né? Uma coisa que os últimos anos mostraram, né, o horror que foi, né, a negação né, da relação do governo federal com os entes federados, mas garantir que essa seja uma função importante. Nós estamos, além de ter discutido com os governadores, abrimos agora, o presidente anunciou na última quarta-feira, um pouquinho antes de sair para a cirurgia, as seleções do PAC para que estados e municípios possam apresentar propostas para 27 modalidades diferentes, na área da saúde, escolas, na área de saúde, maternidades, policlínicas, UBSs, etc., na educação, escola de tempo integral, creche, ônibus, nas cidades, toda a infraestrutura urbana, água, esgoto, mobilidade, urbanização de favela, etc., 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 na área de cultura, de esporte e equipamento de segurança pública. Então, isso tudo representa uma nova forma, né? A retomada de uma coisa que o Trevas teve papel importante nos primeiros governos do presidente, de conduzir essa interlocução federativa. Normalmente, o PAC é visto como um conjunto de empreendimentos de infraestrutura, né? Mas, desde a sua primeira edição, ele soma duas coisas, as chamadas obras, mas também medidas institucionais, capazes de melhorar a execução tanto do setor público quanto do setor privado, né? Garantir melhores condições para o investimento público e privado. Eu gosto de dizer que tem até uma publicação do IPEA muito interessante que mostra esses avanços de gestão que o PAC provocou, que eu queria aqui muito rapidamente listar algumas coisas. Para vocês terem uma ideia, na área de saneamento tinha um negócio que nós denominamos de fila burra do Banco Central. Porque, assim, o financiamento do Fundo de Garantia só podia ser contratado pelo primeiro da fila. Se o primeiro da fila tivesse algum problema de documentação, não passava para o segundo, nem para o terceiro, nem para o quarto. Qual o objetivo disso? Não gastar o recurso público, que era a lógica que a gente tinha anteriormente. Então, a gente desmontou muitas outras, essa e muitas outras regras que tinham como objetivo, na verdade, conter o gasto público, né? Ou a revisão de procedimentos, por exemplo, fluxo de pagamento entre estados e municípios. Então, a gente fazia um pequeno empenho, não passava o dinheiro para a Caixa, aí o município começava, aí ele fazia uma obra, a Caixa tinha que ver se estava tudo certinho, a regional mandava para a central, que mandava para o Tesouro, aí o Tesouro, não, que mandava para as cidades, que mandava para o Tesouro, aí o Tesouro mandava o dinheiro, vocês imaginam, e voltava tudo até chegar à prefeitura. Então, vocês imaginam quanto tempo isso levava e o que representava para o fluxo da obra. Então, nós mudamos e simplificando procedimentos. Nós tornamos obrigatório, assim como era para saúde e educação, os gastos do PAC são considerados obrigatórios. Então, se o município tem uma pendência lá na área do turismo, isso não impede dele receber os recursos do PAC. Compra pública, conteúdo nacional, um dos mais importantes, que foi a criação do regime diferenciado de contratação. O RDC, que foi criado para as Olimpíadas, para a Copa, Olimpíadas, foi incorporado ao PAC, e que depois, agora, foi incorporada a nova lei de licitações, né? Tornando mais simples o procedimento, tirando travas desnecessárias, sem perder o controle, inclusive dificultando o conluio entre os concorrentes, né? A mesma coisa em relação ao TCU. Nós tínhamos, anualmente, pelo menos 50 obras por ano que eram paralisadas por determinação do TCU. Por causa da forma de relacionamento com o TCU,
estabelecida com o PAC, isso diminuiu para 2 por ano. Então, acho que isso mostra bem que as medidas institucionais, peguei mais pelo lado da obra pública, mas se eu fizer, não tive tempo de fazer a lista também para o setor privado, mas a gente criou debêntures, enfim, a gente fez rede para o Minha Casa Minha Vida, tem uma série de ações, fora a questão do crédito propriamente dito, que mostram como essas ações institucionais são fundamentais para facilitar a execução, e com isso eu faço o gancho, né, Trevas, para a importância dos desafios, né? Como é que você garante as condições para que isso aconteça. E aí o novo PAC tem 173 medidas institucionais já previstas, não quer dizer que não vão entrar outras. Elas podem, assim, estão em 5 blocos diferentes. O aperfeiçoamento do ambiente regulatório do licenciamento ambiental, como é que a gente desburocratiza, como é que a gente aperfeiçoa os marcos regulatórios, os incentivos à transição ecológica, então, a desoneração e financiamento diferenciado para aquelas ações que garantem descarbonização. O Fundo Clima acaba de receber, né, de ser capitalizado exatamente para poder cumprir essa função. Aí, incentivo à descarbonização nos materiais de construção civil, resíduos, enfim, uma série de áreas. A expansão do crédito e incentivos econômicos, então, não só ter crédito para o financiamento de longo prazo, né, que cumpra essas características, mas também a redução do custo e novos instrumentos de crédito para os projetos estruturantes. Então, provavelmente, essa semana ou na outra, se vota um projeto de debêntures, né, que amplia debêntures, nós já tínhamos criado lá em 2013, eu acho. Agora a gente amplia ainda mais esse instrumento para capitalizar quem vai fazer investimento. Aprimorar os mecanismos de concessão e PPP, especialmente ajudando estados e municípios, e toda a parte de planejamento, gestão e compra pública. Então, o uso do poder de compra pública, a melhoria dos instrumentos de transferência para a União, como é que a Caixa se relaciona lá com os municípios para facilitar o trabalho deles e não dificultar, a questão do monitoramento, da avaliação e da contabilidade, aí, da divulgação das ações, né? Então, tudo isso para garantir que os investimentos se deem com as melhores condições possíveis, né? Eu acho que, para acabar aqui, eu acho que o novo PAC se articula com um conjunto de outras políticas sociais e econômicas do governo, que eu fui citando. No caso da infraestrutura urbana, ela é central para levar a infraestrutura urbana para quem mais precisa, que está nas periferias das grandes cidades, que, portanto, se relaciona, né, com o nosso estado, né, de tentar construir um estado de bem-estar social. O compromisso com a população brasileira hoje, mas também com o futuro, especialmente relacionado aqui com os investimentos estratégicos do país, mas também com as transições ecológica, energética e digital. A priorização dos que precisam mais, já falei no primeiro, nos territórios periféricos das grandes cidades, então uma série especialmente dessas 27 modalidades de seleção, estão focadas nos vazios assistenciais e nas áreas, nos territórios periféricos mais vulneráveis das cidades, especialmente das grandes cidades, mas também em áreas isoladas e remotas, né, que também precisa, então, chegar à conectividade ou chegar à iluminação, terminar realmente a universalização da iluminação no país inteiro, e o compromisso aí com a aceleração do crescimento do país e geração de emprego e renda de forma sustentável. Então, acho que ele se relaciona, ele é parte, mas se relaciona com vários outros elementos da nossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Desculpe se eu me alonguei demais, gente, mas é isso. Muito obrigado, Miriam, muito obrigado mesmo. Eu acho que você mostrou porque está com cara de cansada, né? Acho que realmente vocês estão desenvolvendo um trabalho muito forte, muito intenso. Então, eu quero agradecer muito, muito mesmo a sua exposição. E vou passar imediatamente, então, para o Pedro Paulo fazer seus comentários
e levantar algumas das preocupações com as quais ele vem trabalhando ultimamente. Pedro Paulo, por favor, com você. Bom, agradeço muito o convite. É um grande prazer, uma honra estar compartilhando essa mesa digital com a ministra Miriam Belchior, que fez uma apresentação brilhante, né? Muito objetiva, direto aos pontos. Eu acho que é a melhor apresentação que eu vi até agora sobre o PAC. Aprendi muito com ela. Eu vou colocar basicamente algumas questões referentes àquilo que, digamos, diferencia esse PAC, a meu ver, em relação aos dois PACs anteriores, e tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo, mas vou também apontar que isso, na verdade, é uma encomenda, inclusive, do meu amigo Granado, digamos, alguns problemas de execução do PAC, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista financeiro, na medida que existe uma contradição entre a ampliação do investimento e a nova regra fiscal, o novo regime fiscal sustentável, junto com as metas de superávit e a definição de um planejamento de um superávit crescentes a partir de 2026. Então, isso mesmo considerando que haverá um total cumprimento da expectativa de elevação de receitas a partir de 2024, não é? No entanto, eu vou também discutir o que acontecerá se, eventualmente, as receitas não forem, digamos, não alcançarem o valor que é previsto para 2024. Eu quero levantar isso porque eu considero que existe um risco muito sério, né, de que os contingenciamentos acabem prejudicando a execução do PAC a partir de 2024, de maneira que eu acho que ainda há tempo, né, ou de propor alguma alteração no regime fiscal sustentável, que do ponto de vista político acho que é mais complicado, né, atualmente, mas sem dúvida, de repensar a definição da meta de déficit primário ou superávit primário zero para 2024, de maneira a abrir uma possibilidade maior de execução dos investimentos do PAC, mesmo que as receitas sejam, né, alcancem o valor que é imaginado, considerando aí a possibilidade aí de uma elevação de receitas de 168,4 bilhões de reais. Bom, tem gente levantando a mão. Como é que o governo vê a participação do capital externo nesses investimentos todos? Quais são os caminhos? Quem vai investir? Se tem alguma estimativa sobre essas possibilidades de investimento externo? Como é que o governo vê isso? Se vai haver um acompanhamento, porque estima-se, né, entre 4 a 5 milhões, né, de postos de trabalho, que é a minha área, né, de postos de trabalho que serão oportunizados e abertos com o PAC. E aí se criou alguma estrutura de acompanhamento da qualidade desses trabalhos, porque efetivamente, se houver trabalho precarizado, a coisa fica complicada. Então, eu queria saber se vocês estão pensando, né, no acompanhamento do PAC, alguma estrutura que possa ter transparência para nós pesquisadores, para vermos a qualidade desse trabalho, como é que as pessoas estão sendo contratadas para poder desenvolver, porque sabemos que 5 milhões de postos de trabalho é algo bastante significativo e bastante bem-vindo. Era isso, obrigada. Obrigado, Magda. Zélvio, com você, por favor. Bom, boa noite, Miriam, prazer falar contigo, prazer em rever a todos, Vicente. Miriam, eu me lembro que um grande problema que sempre a gente teve no PAC lá atrás era a ausência de projetos, e isso atrapalhou muito a dinâmica, né? Como é que vocês estão trabalhando isso? Ou melhor, depois do desmonte, possivelmente tem muito pouca coisa assim, disponível para que
rapidamente possa ser levada a cabo. E mais o desmonte também das estruturas de licenciamento ambiental, que também atrasam. Então, esse desafio que você pontuou já inicialmente, eu queria que você trouxesse um pouco mais aqui. E mais, essa segunda coisa que foi levantada aqui um pouco atrás, de não termos mais empresas grandes, que um grande desafio, mesmo naquela nossa época, era ter capital e ter porte para pegar empréstimos que pudesse financiar os investimentos grandes que estavam acontecendo. Então, se nós tivermos grandes investimentos, a gente não tem grandes empresas que possam ter porte para tomar isso. Então, talvez a gente empaque, é só uma suposição, eu imagino que vocês estejam refletindo sobre isso, eu imagino que a gente empaque na ausência de empresas que possam ser capazes de tocar um volume muito grande de várias centenas de bilhões de reais de investimento. É isso, e novamente um grande prazer aí estar contigo, com o pessoal todo, Vicente e demais. Muito obrigado, Elcio. Taranã, você estava querendo também levantar alguma questão? Não, em parte eu já fui contemplado aí pelo Elvio. Mas eu acho que o PAC, só queria dizer isso para mim, eu acho que o PAC está em boas mãos. Mas, além disso, dos recursos, né? Quer dizer, todo o custo do PAC, não sei se ele já está todo planilhado, né? Se já existe uma divisão disso, né? Por quê? Alguns setores podem ser setores mais beneficiados, né? Acho que tem uma direção, acho que a Miriam colocou aí uma linha, uma direção que está seguindo o PAC, né? Agora, isso já tá dividido, como é que está a situação? Obrigado, Granado. Cláudio, com você, por favor. Não, eu estava acompanhando a fala do Pedro Paulo, né, ia ver até onde ele ia aprofundar com relação ao PAC versus o arcabouço fiscal. Mas eu queria aprofundar um pouquinho, né, porque inclusive tem possíveis vetos do presidente com relação a algumas coisas que foram incluídas no PAC, e se o Congresso derrubar, né, e já tem, como No sempre... PAC ou no arcabouço? Desculpa, no arcabouço. E que esse ente fantasmagórico chamado mercado já está dando sinalizações de que quer que o Congresso derrube o veto, né? Em que ia piorar, né, a questão dos gastos com investimento, né? Com relação à redução das despesas de investimento no mesmo nível das despesas primárias, de não excluir nada na LDO com relação aos orçamentos de seguridade social e tudo mais, quer dizer, colocar tudo no mesmo pacote para que seja calculado o resultado primário, né? Então, acho que essas coisas, além das regras restritivas já existentes na lei do arcabouço, se essa derrubada desse veto realmente acontecer, vai piorar, né? Então acho que a minha preocupação com relação ao PAC, né? O meu questionamento, aliás, com relação ao PAC é exatamente esse, né? É um programa que muito bom, mas porém que pode ter restrições financeiras, orçamentárias e financeiras bem pesadas. Obrigado, Cláudio. Paulo Figueiredo. Boa noite a todos e todas. A minha pergunta é objetiva no sentido assim, se era possível a ministra Miriam esclarecer um pouco mais, ou adiantar um pouco mais do que seria o PAC na questão da formação de quadros científicos, porque foi mencionada a questão da inclusão digital de todas as escolas do país, mas a gente sabe que este processo de inclusão digital é apenas uma parte pequena do que é necessário fazer, porque é preciso fazer um grande investimento em formação de pessoal que seja capaz de
fazer bom uso dessa inclusão digital. Então, a minha pergunta é mais no sentido de se o PAC prevê isso ou fica simplesmente isso entregue ao Ministério da Educação, com o FNDE, etc., ou se o PAC também prevê recursos na questão de formação de pessoal para a formação digital. Obrigado, Paulo. Vicente Trevas. Obrigado. Miriam, na sua exposição, né, quando você estava refletindo sobre uma interatividade entre o horizonte de investimentos públicos via o PAC e também a possibilidade de interagir com investimentos privados, né? Você observou que os espaços das concessões já estão restritos, quer dizer, estão com margem de manobra menor, né? E você sinaliza que a possibilidade mais abrangente seria as PPPs, né? Então, e, e eu queria depois eu pegar dois casos concretos, mas antes, eh, como você, qual com que informações, né, e conhecimento vocês trabalham sobre quem investe no Brasil enquanto setor privado, né? É, e não só no geral, mas que setores estão propensos a fazer isso aí, né? Mas a minha questão, ela é mais específica. Veja, ao responder quem investe no Brasil hoje, nós já temos uma primeira resposta: a China. A China, né? Não só investe, mas também como compra, né? E por isso, é, é, evidentemente que a China se expressa como investimentos privados, ou seja, investimento de suas empresas, né? Mas ela também, nós estamos associados a um outro movimento com a própria China, né? Ao movimento que passa pelos BRICS, né? E, portanto, isto, a minha visão é que isso pode abrir uma dimensão além, né? Uma nova dimensão, porque BRICS significa o novo Banco de Desenvolvimento, embora tenha as autonomias específicas, né? Mas também com uma estratégia mundial, você entende, do governo chinês, que é a rota, né? A rota da seda, One Belt, One Roads, né? Então, a minha indagação maior é o seguinte: como é que vocês estão analisando esse personagem específico numa dupla dimensão, a dimensão dos seus investidores privados, né? Mas a dimensão também de sua estratégia de comércio, de investimentos expressa, né? Na Rota da Seda, né? Mas eu queria também chamar a atenção para duas áreas que você citou, né? A primeira área, e já teve decisão do governo, já teve pronunciamentos, né, atividades sobre o complexo industrial da saúde, né? E aqui esse complexo da saúde também abre novas oportunidades, porque um país que também está no nosso circuito BRICS, né, que é muito importante nessa matéria, é a A Índia. Índia. É a Índia, né? Então, como é que vocês estão, repare, tratando, se eu pudesse fazer uma equação, essas variáveis, né? Essas variáveis. E aqui vem um problema mais de ordem política, mas também de investimentos, que é a indústria de defesa, né? O nosso instituto, ele vem desenvolvendo um grande diálogo sobre os militares e um grande diálogo sobre a defesa nacional, né? E o que nós estamos ouvindo, né, dos nossos parceiros é que, efetivamente, nós não temos uma política de defesa nacional.
que o que as Forças Armadas estão preparadas para fazer é controle interno. Inclusive, os nossos analistas afirmam que a disposição, né, dos efetivos militares em suas modalidades no território nacional não garante nenhuma defesa nacional. Por outro lado, quando se refere à defesa nacional, obrigatoriamente nós vamos para as Forças Armadas, e ao irmos às Forças Armadas, é evidente para todos os analistas e aqueles que acompanham a opinião pública da centralidade do Exército, né, na dinâmica do conjunto das Forças Armadas. E os nossos analistas estão dizendo que o Exército, numa efetiva política de defesa nacional, veja, é uma força coadjuvante, que a força protagônica seria a Força Aeronaval, né? Com essas considerações, né, eu quero indagar, né, qual indústria de defesa vocês estão concebendo no investimento do PAC, né? Porque, repare, eu posso ter um investimento para fabricar tanques, fabricar canhões, ou posso ir para a questão dos satélites, a questão dos mísseis e assim por diante, né? Então, deixo isso como interrogação, porque aqui eu tenho um investimento que aí sim se dialoga com o projeto nacional. Porque, na verdade, o que está acontecendo geopoliticamente no mundo, uma transição para uma multilateralidade, uma afirmação dos interesses nacionais, requer de um país como o nosso, que está reintroduzindo o seu protagonismo na cena internacional, elementos de soberania e de defesa nacional, né? Então, nesse contexto que o investimento aqui tem a ver muito com o nosso projeto de futuro enquanto país e enquanto Estado. Obrigado. Obrigado, Vicente. Tadeu Valadares. Ixi, Maria. Estou anotando tudo aqui. Vamos ver o que dá para. Quem mandou o Pedro Paulo não voltar? Vocês estão me Fala, ouvindo? Tadeu. Tudo bem. Bom, evidentemente, ministra, a primeira coisa que eu posso lhe dizer é a seguinte: como a senhora usou também a expressão várias vezes, eu lhe direi, iniciarei com um comentário, uma observação óbvia. A sua fala foi absolutamente extraordinária. Eu tive muito poucas oportunidades de ouvi-la falando ao longo do meu trabalho, que em geral foi feito fora do Brasil, mas já estivemos juntos nessas. E realmente a senhora hoje confirmou a impressão que eu tinha de antes, de que a senhora realmente é uma, digamos, é uma pensadora do Estado, uma pensadora do planejamento de extremo valor, de extremo conhecimento e extrema sabedoria. Então, dito isso, enquanto que os outros companheiros aqui eles têm uma formação econômica, financeira, de planejamento, etc., etc., eu, de certa maneira, sou um pássaro um pouco fora do ninho, porque eu não tenho nenhuma formação dessa, né? Mas o que eu achei muito, muito interessante, quer dizer, são observações, né? Comentários para a senhora reagir da maneira que achar adequada. Mas eu achei muito interessante que a senhora fez uma análise de início, digamos, uma análise política, e que a senhora disse o que eu acho que é um consenso entre nós todos. A senhora disse que a conjuntura que o governo enfrenta é uma conjuntura muito mais difícil do que nas vezes anteriores. A senhora imediatamente mostrou que a extrema-direita no Brasil chegou para ficar. Ela está um pouco, eu diria, um pouco só eu estou colocando, a senhora não falou um pouco, mas ela está um pouco debilitada, um pouco recolhida, mas ela, no mínimo, tem, em termos eleitorais, 20%. A senhora não disse, eu tomo a liberdade de agregar, que é o efeito sanfona. Esses 20%, que são uma base de onde se parte, podem chegar a 40% em determinadas situações. Então,
conjuntura política desfavorável nesse sentido, o imediato que a senhora disse, né? Teve uma frase que me marcou, em que a senhora disse: por que é assim? Isso pode afetar os resultados que o novo governo pretende alcançar. Quer dizer, é de uma tal força que pode afetar resultados, né? E a senhora, então, digamos, saiu da extrema-direita, né, e foi ao Congresso. E quando a senhora falou do Congresso, eu sabia, senhora, o Congresso é aquela coisa. Eles trabalham de uma tal forma, o Congresso, como o vetor congressual, né, ele trabalha de uma tal forma que o que resulta no mínimo, ritmos que são ritmos impeditivos de um desempenho máximo do governo, né? Então, isso aí acho que é uma coisa também que eu notei com muito cuidado. Agora, em cima desse quadro que a senhora desenhou, eu lhe trago uns pontos para a senhora eventualmente comentar, né? Um ponto, a partir, digamos, da política nacional, a dimensão interna. Um outro, a dimensão externa. Achei que na dimensão externa, o Vicente já disse coisas muito interessantes e agudas. Mas na parte interna, eu lhe pergunto, nem sei se a senhora, os seus assessores e mesmo a senhora, com a agenda que tem, pode pensar nisso com a devida meticulosidade. Mas o PAC, ele, ele está operando muito bem, a senhora mostrou isso, mas ele tem dificuldades, né? Agora, quando a senhora fala de dificuldades, eu fiquei um pouco tentando esmiuçar, ou pelo menos o arcabouço da dificuldade. Eu acho que o PAC tem uma dificuldade, talvez tenha, não, a senhora saberá, eu não sei, mas uma dificuldade com o seu apoio, as suas bases de apoio, eu diria, de governo, as bases ideológicas de esquerda em relação ao PAC. Então, esse é um tema que eu acho que talvez, se a senhora pudesse nos dar uma luzinha, seria ótimo, porque mesmo na esquerda, uma parte da esquerda é crítica do PAC, né? Quer dizer, ela tem reparos, né? Por outro lado, como o governo é um governo imensamente amplo, a própria amplitude do governo, que é um trunfo, por um lado, é um obstáculo, por outro. É um trunfo no imediato, mas pode, na minha visão, pode estar equivocada. É muito provável que se torne, à medida que o tempo avance, à medida que as dificuldades que o Congresso atua com atua, tem que se compor mais e mais e mais, nós podemos ter um problema maior mais adiante. Agora, temos um problema, mas não é maior, né? E, por fim, o governo, além da base sua, digamos, da base de esquerda do governo, porque o governo tem esquerda, tem centro, tem direita, eu, às vezes, estou levado a acreditar que tem também extrema-direita. Mas, se a gente pensa o governo só, os que estão no governo, por N circunstâncias, mas que não pensam como governo, ou não pensam como nós pensamos que o governo deve ser, se também esses sócios, que às vezes são parceiros e que às vezes são quase que quinta colunas, se esse tipo de componentes, a senhora como, né, como ministra e o PAC como uma obra coletiva, se isso tem sido, digamos, mencionado como tema de reflexão. Pode não ter, nem tempo tem muito para isso. E, por fim, a coisa internacional. Acho que o Vicente deu umas indicações muito boas, mas, no fundo, a questão é um pouquinho mais ampla, né? E se vocês, no PAC, tem alguém ou tem alguém que está pensando criticamente, óbvio, isso que é novo, relativamente novo, e que é a possibilidade, que alguns dão já como uma coisa que está acontecendo e já quase que irreversível, que é a possibilidade de estar ocorrendo na política internacional algo raro, que é uma transição de hegemonia, que é uma transição de hegemonia onde o que antes da transição era um unilateralismo hegemônico, ele está sendo acossado, ele está tendo dificuldades e ele está sendo contraditado por um polo em formação
complicadíssima por essa informação, que é um polo euroasiático que depende, né, no imediato, depende do que vai acontecer na guerra na Ucrânia. E no imediatamente pós-imediato, vai depender, Vicente colocou, e a senhora professora, imediatamente já, Índia, né? Porque o que vier vai ter que ser muito bem trabalhado pela Índia, pela Rússia e pela China. E nisso tudo, nós, Brasil e América Latina, temos peso, sim, mas temos um peso realisticamente apenas relativo. Nós podemos fazer grandes teorizações e grandes discursos enaltecedores da essencialidade da política do Brasil como ator no mundo e da América Latina como atriz no mundo. Mas basta dizer, eu leio, eu acompanho isso um pouco, digamos, com uma certa atenção, frequência, basta dizer que 90% dos analistas internacionais de geopolítica, de economia, quando eles falam de transição, é mais fácil a gente encontrar uma menção geral à África, ou menção específica com respeito à África do Sul, mas é raríssimo aparecer o nome do Brasil, quando aparece é o Brasil, como uma potência em ascensão, e muito mais raramente ainda a América Latina, o que é uma maneira de quem está focado nisso, seja a partir de uma visão do sul global, seja a partir de uma visão do norte, que eu diria do norte atlantista, que as coisas são mais complicadas do que parece. E, por último, aí eu reitero a pergunta do Vicente. A coisa vamos dizer, do eixo da defesa, essa é um tema complicadíssimo, porque a gente sabe que é a história da nossa doutrina de defesa nacional. Ricardo, por favor. Boa noite, muito clara a sua exposição, Miriam. Eu queria levantar a questão seguinte questão, fazendo antes a ressalva de que é evidente que vocês estão sendo obrigados a trocar o pneu com o carro rodando. Como é que o PAC, essa nova versão do PAC, o novo PAC, dialoga com a dimensão mais ampla do planejamento? Na medida que os projetos que vão ser tocados em primeiro lugar, você colocou como é que está sendo isso. Alguns estados estão apresentando 2, outros 30, alguns têm projetos, outros não têm. Tem a dificuldade adicional que uma parte dos investimentos estão comprometidos também com as emendas parlamentares, onde nem sempre existe uma relação de prioridade, de realizar o mais importante. Então, como é que esse PAC dialoga, por exemplo, com a necessidade de um plano de desenvolvimento nacional? Plano Nacional de Desenvolvimento. Como é que se dá essa relação? Como é que, talvez não imediatamente, mas no futuro, como é que isso pode se imbricar? Uma outra questão é como é que vocês estão pensando, mais especificamente, a questão da relação com a iniciativa privada. Por exemplo, nas concessões, você colocou que não tem muito mais espaço para as concessões a nível federal e pode ter mais espaço a nível estadual, municipal, etc. Um dos problemas que houve, principalmente nessas concessões estaduais, mas também nas federais, do governo Fernando Henrique, é o fato dessas concessões, em geral, serem concessões onerosas, o que aumenta o custo da economia. É só comparar, e que houve uma mudança nisso já no Lula 1, Lula 2. É só comparar o preço dos pedágios no sistema, por exemplo, em Anguera Bandeirantes ou na Fernão Dias. Né? A disparidade é imensa. Né? E, obviamente, isso impacta o custo de frete, etc., etc. Isso, de uma certa forma, vale também para o setor elétrico, a forma da privatização da Eletrobras, que seguramente vai onerar as empresas, se for
tratado dessa forma com as famílias, né? E que também atrapalha o desenvolvimento. Também em alguns setores específicos. Por exemplo, vocês estão pensando na questão do saneamento. Tem um movimento de privatização, concessão de saneamento do Brasil, que vai na contramão do que está acontecendo no mundo. Aquelas concessões que foram feitas há 20, 30 anos no mundo estão sendo na medida que os contratos estão vencendo, não estão sendo renovadas, e, de novo, o Estado, tanto municipal, em geral até municipal, como a nível das províncias, está retomando o serviço com a constatação de que piora a qualidade de serviço e as tarifas são mais altas. Então, na questão específica do saneamento, como é que vocês estão pensando tratar esta relação? O privado saber da forte pressão que existe e a correlação de forças desfavorável também que existe. Então, essas questões. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu vou tentar ser breve. Bom, basicamente, Granado, o que a gente tem aqui, no ano que vem, a despesa pública só vai poder crescer em termos reais 1,7. Em termos nominais, é um pouco mais, dependendo de que inflação você usar. Se for inflação de julho a junho, vai ser 3,2. Se for ao longo de 2023, vai ser de 4,85, tá? Mas, em termos reais, significa 33 bilhões. Em termos nominais, é 95 a 128 bilhões, tá? Acontece que, quando foi aprovado, primeiro, a PEC da transição, segundo, o regime fiscal sustentável, e depois, quando foi retomada a política de recomposição do salário mínimo, que significa que o piso constitucional da saúde e da educação voltaram, e, dada a elevação do salário mínimo, amplia-se o gasto com o regime geral de previdência, porque o piso de remuneração do RGPS é o salário mínimo, assim como o benefício de prestação continuada e LOAS, e o abono e seguro-desemprego vai aumentar por causa da recuperação do emprego. Então, o que essa nota do SECOM vai apresentar amanhã, que a gente até já fez uma live na quinta-feira, mas teve alguns problemas aí para editar a nota, fez alguma correção aí dos cálculos, né? Mas, basicamente, todo o aumento real do gasto, o ano que vem, vai ser, digamos, consumido pela retomada dos pisos constitucionais e pelo efeito no RGPS e no BPC da nova regra do salário mínimo. Então, para a saúde, o aumento vai ser de quase 30 bilhões. Para a educação... Quase 40, 38. 38 já, mas o que eu estou calculando é assim, 188 para 218. Né? Quer dizer, esses 218 a partir da regra do piso constitucional. Enfim, no meu cálculo aqui deu 30 bilhões a mais. De educação, 9 bilhões a mais. Para o RGPS, 47 bilhões a mais, 46,7. Para o BPC, 12,5. E a abono e seguro-desemprego, que está na LOA, que quando recupera o emprego, a rotatividade é maior, então aumenta o gasto com abono e seguro, 6,6. O total, só isso, vai dar 104,4. Tá? Se a recomposição da inflação for aquela que está definida pelo regime, isso é mais do que a recomposição da inflação. Tá claro? O que significa, se for no limite ali, 128, né, de qualquer maneira, o efeito é o seguinte: dado o crescimento desse gasto obrigatório com a retomada do piso e a regra salarial, significa que os demais gastos eles vão crescer nominalmente, mas não em termos reais. Né? Os gastos ali o que sobra em relação a isso é um crescimento de 31 bilhões. É de 713 para 744. Esse crescimento de 31 bilhões é de 4,39 para os demais gastos. Só que 4,39 é menos do que a recomposição da inflação, de 4,35. Né? Então, não tem nenhum crescimento real. Quer dizer, tem uma perda real
de 0,46 para todas as outras despesas. Quer dizer, fora essas despesas, para o resto, é pior que o teto de gastos. Isso na melhor das hipóteses. Por que na melhor das hipóteses? Porque você está supondo que você vai ter um aumento de arrecadação de 168 bilhões e que vai ser votado pelo Congresso o mais cedo possível. Por quê? Como o regime também retomou a criminalização da política fiscal, ao contrário do que o governo gostaria, né? Porque o relator colocou lá que, se eventualmente a meta no fim do ano não for alcançada, isso vai ser uma infração à lei de responsabilidade fiscal, caso a gestão fiscal não tenha produzido, na revisão bimestral, o contingenciamento do gasto para acompanhar uma eventual frustração estimada da receita ao longo do ano, né? Certamente você vai ter uma frustração de receita ao longo do ano, porque esses 168 bilhões não vão ser alcançados agora, não é? Então, ele vai ter algum efeito de algo que provavelmente vai ser votado só em 2024. Então, já tem um risco de contingenciamento. Mas, fora isso, se houver uma frustração dessa receita, quer dizer que os demais gastos já vão crescer menos do que a recomposição real, menos do que o teto de gastos, vão crescer ainda menos, não é? E só para dar uma ideia, tem vários cálculos que vão estar ali amanhã na nota, eu vou mandar para todo mundo essa nota amanhã, mas se você tiver uma frustração de apenas 1,35 da receita esperada, então a receita esperada é de 2 trilhões 191 bilhões na PLOA de 2024. Se tiver uma frustração de só 28,58 bilhões, que é 1,35 desse total, é muito pouco, porque você está esperando um crescimento de 128. Vamos supor que você só consiga 140 bi, desses 168. Você tem frustre 28,58. Quer dizer que o resultado fiscal vai ser, no final do ano, abaixo do piso inferior da banda da meta de superávit. A meta de superávit é déficit zero e a banda inferior é 0,25% do PIB. Déficit de 0,25, que é igual a 28,58 bi. E se isso ocorrer, basta uma pequena frustração que aí o que você, digamos, já frustrou em 2024, no sentido de, eventualmente, ter que contingenciar muito do investimento público, inclusive do novo PAC, e aí as despesas aí de recomposição aí do funcionamento da máquina, né? Para 2025 vai ser muito mais complicado, porque se você não mudar o regime fiscal, isso significa que para 2025 vai entrar a punição de você só poder gastar num crescimento que é metade do crescimento das receitas. E aí, em 2025, isso implicará ou o sacrifício do piso constitucional da saúde e da educação, ou o sacrifício do piso de remuneração do regime geral de previdência, ou o sacrifício da política de recuperação salarial, ou o sacrifício do novo PAC, né? Então, eu estou levantando isso não porque essa contradição não possa ser resolvida, né? Ela pode ser resolvida politicamente, inclusive agora que, eventualmente, você tem uma superbase parlamentar, não é? Mas, para resolver, você tem que entender que essa contradição existe, e eu acho que mudar o regime fiscal sustentável isso é muito difícil do ponto de vista político, mas mudar a meta de superávit não é tão difícil, porque me parece que, inclusive, os parlamentares eles percebem o risco enorme, que é você definir uma meta de superávit zero, não é? E, ao longo do ano, você tem que fazer muito contingenciamento de gasto, que, evidentemente, vai afetar as emendas parlamentares. Mesmo que no final do ano você tenha que empenhar e liberar tudo, é importante que elas virem gasto e obra ao longo de 2024, a ponto de elas produzirem um efeito político em tempo da eleição de 2024. Então, ninguém quer contingenciamento. Então, acho que politicamente existe a possibilidade de fugir dessa armadilha que pode pôr a perder o PAC, que é essa contradição entre a execução dos novos programas, da ampliação do gasto que a gente imagina necessário para o investimento público e o regime fiscal sustentável. Porque entre sacrificar o piso constitucional da saúde, o piso constitucional da educação, a nova política de salário mínimo, os pisos de remuneração do regime geral de previdência e o novo PAC, entre sacrificar tudo isso e o regime fiscal,
é melhor sacrificar o regime fiscal. Mas se for para manter o regime fiscal, então vamos sacrificar, por favor, essa meta de superávit, que ela é absolutamente irreal para a necessidade de recuperação e desenvolvimento econômico e social do país. Tá? Basicamente isso. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado, Pedro. Eu acho que a minha não precisa responder todo o conjunto de questões que foi levantado, que é muito grande, dado o avançado da hora. Eu deixo você completamente à vontade, Miriam, para selecionar o tempo que você tem. Agradeço muito antecipadamente. Eu vou tentar, pelo menos, passar, mesmo que rapidamente, pelos vários assuntos, remetendo alguns que são mais, digamos, complicados, até para outro interlocutor que não sou eu, tá certo? Mas, primeiro, eu queria agradecer a delicadeza de todos que elogiaram a apresentação. Acho que é mais delicadeza do que qualquer coisa, mas vamos lá. Então, eu quero começar por essa questão levantada pelo Pedro, mas acho que Magda também falou, alguns outros comentaram também sobre essa questão se os recursos estarão disponíveis para fazer o PAC e também as outras políticas, né? Ou seja, a discussão em torno do arcabouço, né? Então, a primeira coisa, vocês sabem bem que o arcabouço voltou do Congresso muito mais apertado do que foi, né? Isso tem, evidentemente, consequências importantes e se combina com aquilo que eu falei das condições de governabilidade do governo e como tem sido a discussão com as coisas no Congresso, né? Tudo volta muito menos, né? Com muito menos folga, com menos pretensões do que... né? Às vezes temos que abrir mão de coisas importantes para salvar os dedos, tá certo? Abrir mão de anéis para salvar os dedos. Primeiro, eu acho que o Pedro tem absoluta razão, quer dizer, se fizer as contas, é isso que ele está dizendo. A gente também está preocupado com isso. Se, como alguém falou aqui, ainda cair o veto, a coisa se complica ainda mais, né? Estamos aqui olhando os vários cenários, né? Eu acho que, primeiro, em relação ao PAC, não em relação a todas as áreas de governo, mas em relação ao PAC, quero lembrar que o arcabouço traz lá o mínimo de execução em investimentos, o que é um avanço importante em relação a momentos anteriores, que toda vez que aperta o orçamento, o primeiro penalizado é exatamente o investimento, né? Especialmente em infraestrutura. Então, acho que esse é um elemento chave, o que significa que vai apertar se as obrigatórias não mudam. O investimento também tem um percentual mínimo a ser executado, são as outras áreas que vão ser penalizadas, as outras discricionárias que poderão ser prejudicadas, né? É ruim, mas, digamos assim, do ponto de vista do PAC, tem um certo nível de preservação a partir do percentual mínimo de execução estabelecido no... Só para vocês terem uma ideia do absurdo que nós estamos no orçamento, o PAC tem de OGU, nós calculamos, né, 60, em função da regra e tudo mais, 60 bilhões por ano de OGU. Em emendas, há 50 bilhões de reais, que a gente sabe como é que elas são aplicadas. Só para vocês terem uma ideia do que o período que nós ficamos fora, o que é que aconteceu com o orçamento público. Então, o Congresso Nacional tem 50 bilhões para fazer emendas, entre as obrigatórias e as outras, orçamento oculto e tudo mais. Que a gente sabe, né, o tipo de aplicação completamente desvirtuadora das políticas públicas, para falar o mínimo, sem entrar em outros aspectos da aplicação das emendas. Então, essa também é uma preocupação nossa. Agora, há uma decisão no governo de não tratar da meta agora, no mínimo por duas razões. Se eu flexibilizo a meta agora, eu não consigo passar as receitas que eu preciso passar no Congresso, né? Que sinal eu dou para o Congresso se eu flexibilizo a meta? E segundo, também,
se isso não provocaria uma reação do Banco Central de parar de reduzir juros. Né? Então, são elementos importantes que precisam ser considerados. Então, dependendo das condições, se cai o veto, se não são aprovadas as receitas, nós vamos ter que mudar, digamos assim, o compromisso que foi feito, porque nós fizemos um compromisso com receitas de determinado tamanho, com juros caindo, enfim. Né? Acho que esse é um elemento que ainda está em questão do nosso ponto de vista. Então, acho que nós estamos fazendo a aposta em cima daquilo que foi aprovado e de aprovar as receitas que estão previstas. A Fazenda está trabalhando com esse horizonte e não, quer dizer, a gente não tomando medidas que nos façam perder a governabilidade, que já não é muito grande, para garantir as receitas, a continuidade do movimento do Banco Central de redução de juros, etc. Então, acho que a gente não ignora o que você está falando, Pedro, né? E que outros aqui apontaram como preocupação, mas nós estamos fazendo essa aposta e, inclusive, servindo como, digamos assim, uma pressão ao contrário no Congresso. Olha, vocês têm que aprovar as receitas que estavam previstas na PILOA 24 e que estão previstas no arcabouço fiscal. Então, acho que esse é basicamente aqui o que eu queria me referir. Primeiro, falar que agora, pelo menos, o investimento tem alguma proteção, que não existia antes, não é à toa que ela foi, com o teto de gasto estrito sensu, ela foi completa, né? Aconteceu o que aconteceu com o investimento público no país, mas também como é que a gente lida com a preocupação do orçamento como um todo. Né? Então, acho que lembrar, né, que a gente está com um orçamento cerca de 200 bilhões maior do que era o previsto quando o Bolsonaro mandou o orçamento de 23. Né? É um patamar, claro que uma parte importante disso, como diz Pedro Paulo, acaba sendo consumida pelas obrigatórias, é isso mesmo, 9 bi da educação parece muito, mas a maior parte vai para o Fundeb, pouco vai para ampliar as políticas. Na saúde, não. A saúde tem um aumento substantivo de recurso para fazer. Então, eu acho que a gente tem ganhos em relação ao que tinha, né? Mas ninguém quer se comparar, todos os ministérios querem se comparar lá com 14, com 13. Eu falo, gente, calma lá que temos que comer muito arroz e feijão para voltar para aquele patamar. Não podemos mais tratar isso como referência. A partir disso, acho que eu não. Acho que é isso em relação a esse tema. Vou tentar pegar alguns temas que vários trataram. Né? Então, um tema são as empresas nacionais de construção civil, como é que a gente vê a entrada de capital estrangeiro, que se relaciona também aí com questões internacionais. Né? Então, em primeiro lugar, né, acho que até pegar um tema que né, o Guterman também pegou, que é a questão das concessões. Quando eu falo de que está no limite, é concessão de rodovia. Né? Outras concessões, não. É que nós já praticamente estamos encerrando as rodovias com grande fluxo no sul e no sudeste, que são aquelas que têm, digamos que para de pé uma concessão. Para fazer em outras áreas, para fazer no Nordeste, em que o fluxo de veículos é menor e a renda é menor, não sustenta uma concessão. A gente tem que migrar para PPP. E são federais ainda, né? Não estou falando nem das estaduais, mas para tudo isso precisa de empresa para fazer. E eu coloquei aqui que no Paraná entrou uma só, certo? Então, eu acho que a gente precisa atrair empresas internacionais para fazer, garantindo conteúdo nacional, garantindo talvez associação com empresas brasileiras, enfim, não é simplesmente, né, aceitar a entrada das empresas diretamente, mas como é que a gente constrói de um jeito que volta a alavancar as nossas empresas, tá certo? Para isso, estamos fazendo roadshows, né? Eu estou indo para a França na próxima semana para um encontro de infraestrutura lá e outras diversas
equipes dos diversos ministérios têm feito esses roadshows para os fundos de investimento, para as empresas, né, para os países, para as empresas e tal. Então, acho que tem isso. Alguém me perguntou, acho que foi o Trevas, né, quem é que teria interesse no Brasil para fazer. Quando a gente começa a falar das menores, de coisas menores, a CEBIC tem que se preparar, a CEBIC é que reúne as empresas de construção civil de médio e pequeno porte, né? Muito importante no Minha Casa Minha Vida, mas que também tem entrado já em concessões e PPPs municipais e estaduais. Então, eles têm um apetite para isso, mas precisam ser dadas as condições para que eles assumam isso, seja de crédito, seja de condição de levantar garantias e tudo mais. Então, acho que tem um espaço por aí para coisas não grandes demais, mas nós vamos ter que fazer um esforço de reconstrução das empresas que nós tínhamos, que foram destruídas pela Lava Jato, né? A questão do emprego que a Magda coloca. Eu sempre usava um dado na época do PAC 1 e do PAC 2, Magda, que o setor da construção civil, na época do PAC, criava 50% a mais de empregos do que a média da economia. Né? Se pegasse o crescimento do emprego na média da economia e pegasse da construção civil relacionada às obras do PAC, era 50% maior. Então, nós criamos já agora, naquela época, uma empresa ficava roubando engenheiro e profissionais, né, menos qualificados, uma empresa ficava roubando a outra, porque não tinha profissional suficiente. Nós criamos vagas de engenharia nas universidades federais e entramos com um programa de qualificação de profissionais na época, mas nós somos surpreendidos por isso. Agora a gente já sabe. Então, foi criado um grupo que vai acompanhar exatamente essas questões para garantir qualificação e garantir emprego decente, né? Porque a construção civil é uma área, especialmente com terceirização da obra, é uma área que tem alguns setores a grande precarização do trabalho, né? Então, acho que esse é uma coisa central. Foi criado um grupo específico do Ministério do Trabalho, vários outros ministérios, mais sindicatos, mais as empresas da construção civil, as associações da construção civil, para exatamente acompanhar isso de perto, né? Tanto as necessidades de mão de obra, quanto o acompanhamento do que, de fato, está crescendo de emprego e a qualidade desse emprego. Tararã perguntou sobre a distribuição dos recursos entre as áreas. Eu não apresentei aqui porque é muito detalhe, no site do PAC tem, todas as áreas têm lá um volume de recursos estabelecido, o que é OGU, o que é financiamento, o que é investimento privado, especialmente relacionado com as concessões. Então, isso tem uma distribuição com estados e municípios, são 130 bilhões de reais para seleções, vamos fazer a primeira esse ano com quase 60, e em 2025, ano que vem temos eleição, então é importante, né, que os próximos prefeitos tenham oportunidade também de se engajar no PAC, eventualmente com visões diferentes dos atuais prefeitos que não se reelegerem. Então, nós resolvemos fazer em 2 etapas para aquelas 27 modalidades que eu comentei aqui. O Elvio falou da questão das empresas, né, que eu já me referi, né, desse desafio grande de recomposição, e falou da ausência de projetos. Acho que essa é uma das maiores perdas que a gente tem para o país, que é, como eu falei lá no começo, que é a perda de previsibilidade. Quando a gente começou o PAC em 2007, ninguém tinha projeto. Quando a gente chegou no segundo PAC, todo mundo tinha projeto, porque tinha previsibilidade de que haveria recurso. Nenhum prefeito vai gastar 1 milhão para fazer um projeto estruturante para a sua cidade, de mobilidade, de saneamento, de seja do que for, se ele não tivesse expectativa de ter o recurso para fazer a obra. Senão ele vai gastar esse 1 milhão
em outra coisa que é importante para o município. Então, acho que essa, me parece, é uma das maiores perdas que a gente tem com a interrupção dessa previsibilidade, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Então, nós estamos esperando, Elvio, que nessas seleções nós vamos priorizar quem tem projeto, evidentemente, porque nós precisamos gerar emprego, a economia precisa rodar, mas provavelmente nós vamos ter que alocar recursos para a execução de projetos e aí, na fase seguinte de seleção, incorporar esses projetos realizados à carteira do PAC. O Cláudio tinha falado da questão também do arcabouço fiscal, acho que eu já tratei. O Paulo Figueiredo tinha falado da questão se, junto com a conectividade, vai vir formação de professores, sem dúvida, Paulo, essa foi uma das questões que a gente discutiu com o MEC, quer dizer, não basta colocar os equipamentos, a infraestrutura de cabeamento, etc., se os professores não estiverem capacitados para utilizar a ferramenta. E a gente sabe que muitos deles não têm isso. Então, está casado essa preocupação com a formação dos professores para a melhor utilização dessas tecnologias. Além disso, né, acho que é importante dizer que estão no PAC os investimentos para consolidar as escolas técnicas criadas, as universidades. A gente sabe que tem muito investimento para fazer nessas universidades, laboratórios, instalações diversas que precisam ser feitas para consolidar muitos desses polos que ainda dependem desses investimentos. Além disso, a continuidade de investimentos importantes, como já vinham sendo feitos os de Campinas, e agora a gente está no PAC a construção do primeiro NB4, que é o primeiro NB4 da América Latina. Tem, acho que, 30 no mundo, vai ter o primeiro no Brasil, exatamente para reestruturar a nossa rede de controle de casos como a pandemia, tá certo? De patógenos e tudo mais, e estruturar o primeiro, segundo, terceiro nível, que já existe no país, e construir um de quarto nível, que é o de maior sofisticação para casos mais graves. Então, também está no PAC isso, além de, evidentemente, o que eu já falei, né, a continuidade dos investimentos da Fiocruz para fármacos e etc. O Trevas coloca, como sempre, né, centra suas preocupações nas questões estratégicas. Aí eu já respondi a questão de, né, quem é que estaria mais propenso a entrar nas concessões, né? Dei aqui já o exemplo CEBIC, Rodovias do Nordeste, né? Eu acredito, né, que em relação ao papel da China, eu acho que eu vejo uma diferença. Eu estive na China em 2008, exatamente numa lógica de roadshow, e eu vejo uma diferença, não do que eles gostariam de fazer, mas do que eles podem fazer, né? Porque o primeiro movimento da China em relação a investimentos é vir trazer chinês, quer dizer, eles hoje, pelo menos para alguma parte dos países, estão num outro mood, né? De um trabalho, digamos, mais de parceria e menos imperial, digamos assim, né? Não sei se eu estou usando os termos corretos, mas só para entender a lógica, né? E eu acho que a constituição do BRICS coloca para ele, é um elemento chave disso, de um outro modelo em vez de império versus império, é de blocos, né? Então, eu acho que isso coloca uma novidade em relação ao momento anterior, mas, ao mesmo tempo, especialmente a partir dos governadores, especialmente os do Nordeste, já houve um avanço substantivo tanto para investimentos em infraestrutura, mas também investimentos produtivos. Acho que a fábrica de automóveis na Bahia mostra, né, no que se refere ao sistema produtivo, um investimento chinês aqui.
uma parte substancial de governadores estão com parcerias em vista com os chineses, né? Então, acho que tem um potencial, mas aqui eu acho que você coloca com razão, tem uma questão geopolítica que é determinante aqui, e lembrar que a nossa, não é equidistância, evidentemente, mas que a nossa relação com os americanos também é muito importante. A gente não pode desprezar o papel que eles tiveram o ano passado em relação às iniciativas que tanto as Forças Armadas quanto o governo tentou fazer. Eles foram, digamos assim, bastante firmes em, digamos, desincentivar qualquer atitude extremista da turma que estava no governo. Não que eles não, mesmo assim, não tentassem, mas houve uma dissuasão, digamos assim, muito firme por parte dos americanos. Então, você tem aí, né, como é que o Brasil se posiciona nisso? Acho que a Índia é um exemplo importante nessa coisa dos medicamentos, tá certo? Mas também está tudo no BRICS, né? Então, acho que ali tem um espaço, a própria decisão do BRICS de ampliar, né, os países que participam deles, e aí eu, claro que tenho que sugerir que vocês chamem o Celso Amorim para falar disso, porque eu acho que isso sai diretamente da discussão do PAC, do investimento em infraestrutura, e estamos falando de uma estratégia mais geral do país, geopolítica, que eu acho que em que a questão dos investimentos da China fazem parte dessa estratégia como um todo, né? Não se restringem a ela. Em relação à indústria da defesa, acho que é importante, o Múcio tem alardeado muito, esse ano nós dobramos nossas exportações de materiais bélicos em relação ao ano passado, né? O que é uma coisa importante para a nossa balança comercial e tudo mais. E eu queria fazer uma certa distinção, né, entre a política de defesa nacional e os investimentos na indústria da defesa, né? Porque, evidentemente, que uma faz parte da outra, mas elas também têm, digamos, objetivos, cada uma próprio, né? E, a despeito da minha dificuldade pessoal de discutir o assunto, eu tenho uma certa resistência em discutir as coisas relativas à defesa, tá certo? Eu acho que uma coisa que você apontou está correta, que os investimentos que nós estamos fazendo estão concentrados na Marinha e na Aeronáutica. Então, estão concentrados em aviões, helicópteros, etc., todos com tecnologia que a gente tem, né, a discussão conjunta para a apropriação da tecnologia. O submarino nuclear, outro elemento importante em termos de tecnologia, enquanto do Exército, digamos assim, os brinquedinhos são mais modestos, tá certo? Também tem míssil, tem os blindados e outros equipamentos, mas eles são, em termos de investimento, muito de impacto, pelo menos financeiro, muito menor. O que é um problema para dentro das forças, esse desequilíbrio. É a maior força, em termos de número de militares, e fica com, digamos, um recurso menor, né? Então, essa é uma contradição que está para ser, de fato, resolvida e que se reflete em outras, inclusive nas brincadeiras que se faz a respeito do papel aí das Forças Armadas, certo? Então, acho que esse é também um outro assunto que vocês estão se aprofundando e que eu espero que a gente, no governo, possa se apropriar dessa reflexão que vocês têm conduzido no âmbito da ANSUR. O Tadeu, várias coisas, né? Acho que uma parte eu já falei em relação à questão internacional, né? Eu não sei se eu estou subestimando esse elemento que o Tadeu colocou, de que parte da esquerda não apoiaria tanto o PAC. Eu não sei
não, você não deu exemplos tão concretos, mas para pegar um deles, que é o Minha Casa Minha Vida, né? Que há críticas da localização, de não sei o quê. Então, acho que eu falei lá no começo que nessa recomposição de programas, uma das coisas que nós estamos sendo bastante cuidadosos é corrigir imperfeições do momento anterior. Quer dizer que a gente joga fora o Minha Casa Minha Vida, que foi feito anteriormente? Eu acho que de jeito nenhum. Eu acho que foi extremamente importante, porque quem precisava de casa conseguiu casa, tá certo? Mas a gente não pode deixar de reconhecer limites que precisam ser considerados e ajustes que precisam ser feitos nas nossas políticas. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida estabelece agora uma seleção de terrenos, tá certo? Nós vamos escolher que terreno a gente quer, e tem lá uma série de critérios exatamente para estar mais perto da malha urbana, ter serviços, etc., etc. Além do que, também outras inovações que a gente já tinha testado em alguns lugares, de ter, sei lá, fazendas de energia para fornecer para os empreendimentos da faixa 1, exatamente para reduzir os custos de energia, etc., etc. A gente já tinha algumas iniciativas nessa direção. Os empreendimentos tinham, pelo menos para a água do banho, já os equipamentos, mas agora a ideia é ampliar e realmente aproveitar a questão da geração distribuída de energia para garantir energia para as famílias de muito baixa renda. Então, eu não sei se é isso que o Tadeu tinha se referido, mas eu acho que para várias das propostas, assim como para Mais Médicos, né, esse aperfeiçoamento, como eu disse, tanto da política anterior quanto a atualização mesmo das necessidades. A questão de geração distribuída hoje permite levar energia para os equipamentos do Minha Casa Minha Vida com muito mais tranquilidade do que nós tínhamos há 10 anos atrás, certo? Por fim, o Guterman. Eu queria aqui essa questão da relação com a iniciativa privada, primeiro o esclarecimento que eu já fiz a respeito do limite aí de concessões. Ele pega uma questão que eu acho que é chave, que é a questão da outorga, quer dizer, a gente retoma uma lógica de concessão que resolver pagar a dívida pública não é o centro da preocupação, que é o que aconteceu com as concessões ou com a venda dos terrenos públicos da SPU, né, em vez da sua utilização social, né, tudo que eu faço é para vender, para pagar a dívida pública. Era esse o raciocínio do governo anterior, isso deixa de existir. O BNDES não faz mais estruturação de concessão em PPP com otimização da concessão, da outorga. Então, no Rio de Janeiro, a concessão de saneamento, a outorga é igual ao investimento que vai ser feito, né? 20 bilhões, alguma coisa assim. É uma excrescência. O problema é que isso colocou para prefeitos e até para governadores uma expectativa de uma receita, que é a outorga, que resolve a vida de muitos deles, tá certo? Agora, isso quem vai pagar é a população em forma de tarifa. Então, essa é uma coisa que está retirada da nossa prioridade na estruturação das concessões e PPPs, que eu acho que é uma questão importante, sem falar na importância de fortalecer as agências, né, para elas, de fato, cumprirem o seu papel de defender o interesse público e não ser capturadas pelo interesse privado, que é sempre um risco nesses casos, né? Por fim, na questão do saneamento, Ricardo, nós temos um Congresso completamente avesso a qualquer modificação no modelo que foi aprovado em 21, tá certo? Mesmo medidas negociadas com o setor privado e as estatais de saneamento, as empresas estatais de saneamento, mesmo essas que nós fizemos um decreto, nem mandamos lei, vocês sabem o que aconteceu, né? Tivemos que recuar, fazer um decreto menos, e todas as coisas que eram mais do que legítimas. Alguns pequenos avanços se conseguiu, mas nós temos um Congresso que acha que isso é a solução da lavoura
e todo o setor privado, seja o financeiro, seja diretamente envolvido, as 5 grandes empresas privadas de saneamento que estão atuando em saneamento no país, pressionam fortemente, da maneira que podem, para que não haja mudança em relação ao modelo que foi aprovado e atuaram, e foi essa, quer dizer, o presidente da Câmara escolheu esse tema para pressionar, para dar uma pancada no governo, tá certo? Tinha muitos que ele podia escolher o arcabouço, mas achou que esse não era o melhor, e ele pegou a questão do saneamento, e é isso que nós temos lá, muita dificuldade de mudar isso. Na Europa, onde isso está acontecendo, demorou um bom tempo, né? Então, acho que nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência para reverter isso. Acho que eu passei pela maior parte dos pontos, tenho certeza que não com a profundidade que vocês gostariam, mas, dado o nosso tempo, visto que são 10h20 quase, acho que foi razoável, pelo menos. É isso, gente. Quero, de novo, agradecer a todos que ficaram aqui, né, para ouvir, debater, perguntar. E foi ótimo estar aqui. Obrigada. Miriam, somos nós que agradecemos muito, muito mesmo. Foi importantíssima a sua disponibilidade, foi importantíssima até a sua simpatia, né, no trato conosco, foi maravilhoso. Então, eu quero agradecer demais. Eu acho que várias questões ficam abertas, inclusive, né, para conversas futuras, seja com você, seja com outras pessoas dentro do governo federal. A gente tem a ideia de acompanhar mais de perto o tema do Plano de Desenvolvimento Nacional, isto passa por discussões que ainda não fizemos, mas pretendemos fazer no que diz respeito à questão da política industrial. Enfim, há uma gama muito grande de temas que a gente pretende aprofundar, né? E acho que a sua contribuição foi inestimável. Foi inestimável, né? Foi realmente muito bom, muito bom. Quero agradecer também ao Pedro Paulo, né? Pena que a gente teve esse problema de ordem técnica não percebido em tempo, né? O que fez com que a reunião acabasse se prolongando mais do que precisava, né? Mais do que a gente queria prolongar. A gente normalmente tem trabalhado abaixo das 2 horas de duração, hoje a gente passou desse tempo.